Meio-dia e 29. Uma ótima tarde para você que está acompanhando aqui o Norte Notícias. O Fórum de Rio Bananal, Rally Pinheiro Monteiro, passa por mudanças específicas. Para ter mais detalhes dessas mudanças, eu vou falar com o Dr. Tiago Durão Pandini, presidente da terceira subseção da OAB, que compreende Linhares, Rio Bananal e Soretama. Doutor, seja bem-vindo ao Norte Notícias. A gente agradece aqui a presença do senhor aqui na nossa programação. Oi, Léo, boa tarde a você, a todos os ouvintes aqui de Rio Bananal. Fico muito feliz de poder estar aqui em nome da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para trazer tudo sobre as mudanças do Fórum de Rio Bananal, um tema de extrema relevância, que a gente vem sendo muito indagado pela população ribanense. Eu vejo que aqui é uma excelente oportunidade para que a gente possa deixar tudo claro e tranquilizar ao cidadão de Rio Bananal. Excelente, doutor. Quais mudanças são essas e qual a ótica da OAB em relação a essas mudanças? Só para deixar claro também, tá, Léo? Semana retrasada, nós fizemos uma audiência pública aqui em Rio Bananal, no fórum, na sala do júri, no salão do júri. Contou com o Tribunal de Justiça, representando ele, o doutor Tiago Camata, um grande parceiro aí do sistema de justiça, que está sempre à disposição. Pelo lado da OAB, eu fui representando a OAB do Espírito Santo e a gente falou para toda a advocacia de Rio Bananal dessas mudanças. E aqui eu deixo o meu abraço ao doutor Rodrigo Andreata, conselheiro da terceira subseção, a doutora Michele Ginelli, que é uma advogada muito empenhada aqui também na cidade e contribui muito para o sistema de justiça. Enfim, o que está acontecendo? Rio Bananal, é importante a população saber e ficar ciente que tem o seu fórum próprio, não vai deixar de ter, vai continuar uma comarca, só que agora denominada comarca digital. Como é que funciona? O fórum fica aberto, mas os processos, quando são entrou com processo em Rio Bananal, é aqui que vai ser julgado? Não, vai ser julgado por algum juiz de Linhares. Qual que é a diferença disso? E aí a gente vê e já está percebendo na prática, eu não digo isso por mim, quanto advogado, digo pelos advogados aqui de Rio Bananal, que está andando muito mais rápido. Porque antes nós tínhamos um juiz para Rio Bananal que vinha uma vez na semana, uma ou duas vezes na semana, ou a cada 15 dias. E esse juiz julgava todos os temas relacionados ao direito. E nisso ficava uma pessoa para julgar tudo de Rio Bananal. Com a comarca digital, o processo mantém em Rio Bananal, mas é transmitido para alguma vara específica de Linhares, para o juiz específico daquela matéria. Então, por exemplo, a gente tem uma demanda de direito do consumidor contra uma companhia de telefone. Lá em Linhares tem 2 juízes só para esse tipo de causa. Você tem uma demanda criminal. Lá em Linhares você tem mais outros. Hoje tem de 3 a 4 juízes só para questão criminal. Então, quer dizer, você vai contar, Rio Bananal hoje conta com os 14 juízes de Linhares. Então, em vez de ficar um respondendo por tudo, hoje são 14 também respondendo por Rio Bananal, e de maneira específica. Então, muito provavelmente, vem uma sentença, quando tiver, muito mais específica, uma sentença mais elaborada naturalmente, se é por um juiz que só está tratando daquela matéria. Interessante. Então, a gente espera que tenhamos aqui em Rio Bananal um poder judiciário mais eficiente, mais célere, que responda às demandas da sociedade de forma não só justa, mas também rápida, que é o que a sociedade sempre espera do Poder Judiciário. Excelente. E como os advogados aqui de Rio Bananal reagiram à comarca digital, doutor? Inicialmente, até eu, enquanto presidente aqui da OAB, que compreende Rio Bananal, Soretama e Linhares, fiquei um pouco desconfiado da mudança, sem saber exatamente o que aconteceria na prática, porque a gente vai buscando as informações, mas algumas delas estão muito concentradas na capital para depois vir para o interior. Então a gente vai tentando de todos os lados saber o que vem acontecendo, mas tem uma certa dificuldade. Mas depois a gente veio
com principalmente o diretor do Fórum de Linhares, que hoje também é de Rio Bananal, o Dr. Tiago Camato, veio explicando de maneira muito detalhada todas essas mudanças e fomos percebendo que poderia ser vantajoso. Mas é claro, a OAB, por exemplo, fiscalizando cada passo em relação à mudança. A OAB em cima, porque a gente não permite mais nenhum tipo de retrocesso no Poder Judiciário. E não permitiríamos que acontecesse em Rio Bananal. Então, desde que essas mudanças foram anunciadas, nós exigimos respostas do Tribunal de Justiça para todos os tipos de dúvidas que iam no dia a dia ali sendo colocadas na ordem dos advogados lá da subseção de Linhares. E aí a gente, em relação a isso, passou a participar muito mais dessas alterações e para que a advocacia como um todo também tivesse acesso, e não só ali a gente dentro da OAB, por exemplo, a diretoria e os conselheiros, nós começamos a fazer reuniões, começamos a colocar mais nos grupos de WhatsApp. E aí, semana retrasada, quando todas essas alterações já estavam muito bem desenhadas, trouxemos o Tribunal de Justiça aqui para o fórum para que não só tirassem as dúvidas, mas também que olhassem as sugestões da advocacia local. E tudo isso foi feito. Foi uma audiência pública muito produtiva. A advocacia ribanense saiu satisfeitíssima com as respostas. E o mais importante, que era o que me preocupava, às vezes a gente tem, na teoria, um certo tipo de conduta. Então, vai acontecer isso, aquilo, vai para Linhares, são mais juízes julgando, juízes com uma competência mais específica. Então, por exemplo, nós esperamos que a resposta do judiciário seja, de fato, mais analisada a fundo a demanda e não um pouco genérica, porque um juiz só é humanamente impossível saber tudo. Então, isso não era um problema do juiz, era um problema de como aquilo se comportava internamente. O volume era muito grande. Volume muito grande e muitas matérias. E aí, na teoria, a teoria é bacana, e a prática? Então, quando a gente fez essa audiência pública aqui, já estava rodando na prática há umas 3 semanas processos de Rio Bananal e Linhares. E qual foi a resposta? E aí eu posso dizer de quem estava, os advogados que estavam presentes no salão do júri, de maneira unânime, todos que tiveram seus processos para Linhares, todos já tiveram posicionamento da Justiça de Linhares para as demandas de Rio Bananal. Então, de maneira... foi um consenso ali de que, até o presente momento, essas alterações estavam com uma resposta positiva. Todos eles com uma experiência, até aquele momento, extremamente positiva dessas alterações do Poder Judiciário. Então a gente fica feliz, porque enquanto classe dos advogados representando, o que a gente mais quer é que o Poder Judiciário funcione cada vez melhor, para que a advocacia possa representar cada vez de forma mais eficiente os seus clientes, e a sociedade, como consequência, é que ganha, porque as suas demandas serão julgadas por pessoas ali que estão habilitadas de forma específica para a causa e também com uma celeridade, uma rapidez muito maior do que vinha acontecendo. Para a população ficar mais inteirada, vai ter juiz aqui no fórum ou os juízes todos ficarão em Linhares? Olha, as audiências, Léo, serão online. Mas e aquela pessoa que não tem um telefone para abrir, ou não tem uma internet, mora lá no interior, no meio rural, um pouco distante da cidade, na roça? Essa pessoa ficaria sem acesso ao Poder Judiciário? Não, o fórum está aberto. Essa pessoa chega ao fórum, vai ter servidor público para atendê-la e levá-la para uma sala específica para que acompanhe e participe da audiência. Tiago, mas e aquela audiência que é um menor de idade para ser escutado, um crime com uma repercussão local?
ações que demandam uma análise ali um pouco mais sensível. Como serão feitas essas audiências? Terão que ir para Linhares para ser presencial? Não. Essas ações serão marcadas, por exemplo, uma semana inteira ali específica, para que o juiz venha e faça de forma presencial, junto com o advogado, junto com o Ministério Público, e aí essa contraprestação do Poder Judiciário seja de fato muito efetiva. Mas assim, Léo, a questão da maioria das audiências ser online não é apenas em Rio Bananal. Em Linhares, que os juízes estão lotados lá, estão no dia a dia no fórum, as audiências já são online. A pessoa pode até ir ao fórum fazer presencial, mas enquanto advogado eu posso levar essa experiência. No final das contas, ninguém quer. Cada um quer fazer dentro do seu trabalho, com a comodidade, sem precisar, às vezes, até ver a parte contrária que está processando ou sendo processada. Acaba que a forma online hoje é mais confortável, né? É mais confortável e é a opção número 1 de todos, não só dos advogados, mas também de quem procura o Poder Judiciário. Interessante, doutor. O que a população aqui de Rio Bananal, né, ela pode esperar dessa mudança? Pode esperar um julgamento mais rápido, um juiz que todo dia olha aquela demanda. Então, se eu entro contra um banco, se eu entro contra uma companhia de energia, que eu estou falando daquelas ações que aparecem todos os dias, umas ações mais comuns, contra operadora de telefonia, etc. O juiz que vai julgar é aquele que vê todos os dias casos parecidos. É aquele que vai ter a sensibilidade de saber assim, poxa, essa companhia já foi sentenciada 10 vezes com dano moral, por exemplo, de 5 mil, e continua fazendo a mesma coisa. Talvez a gente pode colocar 8 para ver se aprende. Ou seja, você tem essa sensibilidade maior até do julgador, porque ele está trabalhando todos os dias com casos similares àquele. Então, provavelmente, as ações terão uma sentença mais robusta, uma sentença mais específica sobre aquela matéria, já que são os juízes que só trabalham com certas áreas e não juízes que fazem todas. Então a gente espera que o Poder Judiciário, além de ser mais rápido, seja também mais efetivo. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado pela explicação que o senhor deu aqui para os nossos ouvintes, né, que acompanham aqui o Norte Notícias. E seja sempre bem-vindo, sempre que precisar, a Rádio Notícias está de portas abertas. Eu que agradeço, a OAB está sempre à disposição, tanto da Rádio Notícias quanto da sociedade. Então teve uma demanda, uma dúvida, pode saber que nós faremos o possível, não só para resolver, mas também para esclarecer todos os pontos que forem necessários, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. Ok, obrigado. Agora, 12h40.